nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós chegamos na nossa 7ª aula sobre a consagração à Nossa Senhora e hoje falaremos de um tema bastante importante no tratado, que é quando São Luís fala de Nossa Senhora como Rainha dos Corações e as consequências que nascem dessa verdade, particularmente para a salvação dos homens, particularmente para a santificação daqueles, que buscam a santidade, e por fim, essa necessidade de Nossa Senhora que aparecerá nos últimos tempos, aquele famoso trecho do tratado, onde São Luís fala dos apóstolos dos últimos tempos. Então, quando São Luís começa a falar da extensão dessa necessidade de Nossa Senhora, então como a gente viu, ele começou a mostrar como que Deus quis se servir de Nossa Senhora, mostrando a conduta da Santíssima Trindade, e depois o modo como a Santíssima Trindade quer se servir de Nossa Senhora para nossa santificação. Então São Luís tira uma primeira consequência dessas verdades que ele já anunciou. Primeira delas, no parágrafo 38, ele diz: ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, então ele cita Lucas 17, 21, o reino de Deus está no meio de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com os santos, a Rainha dos Corações. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender como que funciona essa questão de Nossa Senhora como Rainha dos Corações. Então, para isso, devemos nos lembrar do intuito de São Luís ao escrever esse tratado. Como a gente já falou, esse tratado é uma preparação ao reino de Jesus Cristo. Trata-se aqui de saber, precisamente, no que consistirá esse reino em uma alma particular. Ou seja, se ele quer preparar esse reino de Jesus Cristo, no que vai consistir esse reino, finalmente, em uma alma, concretamente falando. Então, São Luís responde, apoiando-se na tradição e na Sagrada Escritura. Ele diz que esse reino consiste, sobretudo, apesar de não exclusivamente, mas consiste, sobretudo, no interior. São Luís faz constantemente também a seguinte constatação: as almas onde Nosso Senhor Jesus Cristo reina mais perfeitamente, amam mais intensamente a atividade interior. Então é aquilo que Dom Chotá aborda em detalhes no seu livro A Alma de Todo Apostolado. Então dizer que Nosso Senhor reina principalmente, lembrando, principalmente não é sinônimo de exclusivamente, mas dizer que ele reina principalmente no interior do homem, consiste em dizer que ele governa tal homem por aquilo que há de mais íntimo e profundo nele. Então, se esse reino é sobretudo interior, e como São Luís deixa claro desde as primeiras frases de seu tratado, esse reino de Jesus Cristo é uma consequência do reino de Maria, isso consiste em dizer que o reino de Maria será sobretudo interior, já que é por ela que Nosso Senhor exerce esse reinado interior em uma alma. Em outras palavras, é ela que conquista interiormente uma alma e um coração para Nosso Senhor. Então vamos tentar enxergar a lógica que levou São Luís a chegar a essa conclusão. Então nos parágrafos anteriores, São Luís buscou deixar claro que Deus quis se servir de Nossa Senhora e que continua querendo se servir dela na santificação das almas. Então a conduta que a Santíssima Trindade teve na encarnação
ela continua tendo na obra da nossa santificação. Ora, essa santificação de uma alma consiste, sobretudo, nesse reino interior de Jesus Cristo em uma alma. Se Nossa Senhora é necessária, como a gente já explicou várias vezes, de uma necessidade hipotética, se ela é necessária para a santificação de uma alma, isso se dá necessariamente por uma adesão interior da alma a Deus. Então, a lógica disso é que, de alguma forma, Deus deu a Nossa Senhora esse poder sobre o interior das almas, pois sem isso ela não poderia exercer essa obra de santificação de uma alma. Então, basicamente a lógica é a seguinte: Nossa Senhora é responsável para nos santificar, isso por vontade de Deus, mas santificar alguém consiste, em fazer Nosso Senhor reinar interiormente em uma alma. Ora, já que é Nossa Senhora que faz isso, de alguma forma, Deus deu para Nossa Senhora um poder sobre as almas, sobre o interior das almas, porque se não fosse assim, não seria possível, ela realizar essa obra de santificação. Então, esse poder de Nossa Senhora consiste, de fato, em um domínio, por isso que é uma rainha. Uma rainha possui pleno domínio de tudo aquilo que lhe pertence. Analisemos o seguinte exemplo. Uma mulher possui uma casa própria. Essa casa lhe pertence, é seu domínio. Ela pode fazer nessa casa tudo aquilo que ela quiser. Ela pode decorar a casa segundo seu gosto, dispor dos diferentes cômodos da forma que desejar, colocar os móveis que desejar e assim por diante. Então, essa forma de organizar a casa irá fazer brilhar várias perfeições, que existem nessa mulher. Como assim? Por um lado, nessa forma da mulher organizar sua casa, irá brilhar a sua sabedoria, ou seja, iremos ver toda a inteligência e bom gosto dessa mulher ao organizar sua casa. Algumas pessoas reconhecem não ter esse talento, esse bom gosto, e por isso, às vezes, até pagam alguém que é profissional em ter esse bom gosto para decorar a própria casa. Então, por outro lado, irá brilhar o poder dessa mulher, ou seja, a capacidade dela de colocar na casa aquilo que ela quiser, pois para colocar certas coisas de bom gosto, às vezes se requer muitos recursos financeiros, ou seja, um certo poder para poder adquirir tudo aquilo que ela deseja colocar na casa. Então, às vezes, a pessoa tem ideias extraordinárias para decorar uma casa, mas ela não tem poder de fazer aquilo, porque faltam recursos. E, por fim, claro que poderíamos analisar outros aspectos. A disposição da casa, o modo como a mulher organizou a casa, fará brilhar também o coração dela. Ou seja, veremos nessa casa um reflexo de tudo aquilo que ela ama, quais partes da casa ela dá prioridade, a quais partes da casa ela dá sua preferência e mais se aplica em ornar. Enfim, todos aqueles lugares de honra em que ela mostra o que é que há de mais importante para ela. Então, o caso de Nossa Senhora, quando ela domina um coração, é semelhante. Sendo rainha, Deus deu a ela esse domínio da nossa casa interior, ou seja, do nosso coração. Tendo esse domínio sobre ele, na medida em que uma alma não coloca nenhum impedimento a esse reinado de Maria, Nossa Senhora faz brilhar na organização dessa casa interior sua sabedoria, ou seja, ela decora essa casa com um belo gosto único, e que graças a essa sua arte única de decorar tais casas, Nossa Senhora sempre torna tais casas extremamente agradáveis a Nosso Senhor. Ninguém mais do que Nossa Senhora tem tão bom gosto para agradar Nosso Senhor. Então, de certa forma, Nosso Senhor gosta de passar seu tempo repousando nessas casas que foram preparadas por Nossa Senhora.
Então, de tal forma, a sabedoria de Nossa Senhora se mostra na forma de ornamentar essas casas, ou seja, esses corações, que Nosso Senhor ama muito repousar nesses lugares, porque realmente Nossa Senhora sabe aquilo que é do gosto de Nosso Senhor. Nossa Senhora faz brilhar seu poder quando ela domina um coração, pois, tudo podendo diante de Deus, ela enriquece tais almas com as mais belas virtudes e graças do Altíssimo. Por fim, ela faz brilhar seu coração nessa alma, pois nessa alma brilha o grande carinho e cuidado que teve essa mãe em embelezar a alma de tal filho. Então, realmente, Nossa Senhora coloca nesse filho tudo aquilo que ela ama, ou seja, todas aquelas graças, aqueles dons, aquelas virtudes que ela gostaria de ver, na alma de seu filho. Então, por um lado, esse domínio de Nossa Senhora a gente pode interpretar dessa forma, mas ainda fica a pergunta: o que é reinar em um coração? É uma expressão que visa dizer que esse coração, que tem um rei, por assim dizer, ele é tomado de tal forma de amor por algo que esse algo exerce um verdadeiro império sobre ele, assim como um rei exerce um certo império sobre os seus súditos. Não é difícil de entender como que uma coisa ou uma pessoa amada exerce um verdadeiro império sobre o coração daquele que ama. Vou usar o exemplo de algo não tão nobre para explicar isso. Digamos que uma pessoa ama de forma desordenada o uso do celular e das redes sociais. O amor dela, dessa pessoa, por essas coisas é tão forte que parece que o coração dela não consegue resistir aos inúmeros atrativos que eles lhe oferecem. É como se fosse, o celular e as redes sociais, é como se eles fossem um rei que constantemente chama a pessoa que é dominada por ele, por essas coisas, dizendo: venha, fique comigo. Então é um poder de atração que esse objeto amado exerce sobre o amante que realmente é muito forte. Então é como se essa coisa amada dissesse para aquele que ama: venha, fique comigo. E o poder de atração desse rei é tão forte que o coração da pessoa não resiste. Ele exerce um verdadeiro império sobre ela. Como disse, não é um exemplo tão nobre, mas esse exemplo ao menos ajuda a exemplificar, que nosso amor por algo, ao mesmo tempo, manifesta um certo domínio que tal coisa tem sobre nós e também a facilidade com a qual o nosso coração se submete a essa coisa que amamos e às solicitações dela. Então, reinar sobre o coração consiste em conquistar o amor dele, de forma que esse coração deseje tão ardentemente a coisa amada que esta exerça, a coisa amada, de fato, um grande domínio sobre ele. Então, na Sagrada Escritura, encontramos Deus convidando o homem a lhe entregar seu coração. Então, em Provérbios 23, 26, a gente encontra aquela bela frase: meu filho, dá-me teu coração. Assim sendo, reinar sobre o coração é um outro modo de falar da caridade perfeita, que é o vínculo da perfeição. Deus reina em um coração quando este coração está ardendo de caridade. Quanto mais perfeita for essa caridade, mais perfeito será o reino de Nosso Senhor em uma alma. Nas ladainhas do Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, fazemos a seguinte invocação: Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. O que Nossa Senhora faz, então, é atrair poderosamente os corações ao coração de Jesus. Então, o coração de Maria triunfa em um coração quando ela faz com que nele reine o coração de Jesus. Em outras palavras, Nossa Senhora, Rainha dos Corações, conquista muitas almas formando nelas uma caridade perfeita, onde Jesus reina cada vez mais intensamente. É assim que ela forma almas de uma verdadeira vida interior.
E isso graças ao poder que Deus quis dar a ela. Então, quando a gente fala de Nossa Senhora Rainha dos Corações, em outras palavras, é essa capacidade de Nossa Senhora em submeter um coração a Jesus Cristo por amor. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela orna, né, esse coração como se fosse uma casa própria dela, fazendo com que nele exista tudo aquilo que há de mais belo para agradar o coração de Jesus. Então, depois dessa reflexão de Nossa Senhora Rainha dos Corações, São Luís começa a explicar a necessidade que os homens têm de Nossa Senhora para se salvarem. Então, ele diz que Nossa Senhora, diferente dos outros santos, é necessária para a nossa salvação. Não se trata de uma necessidade absoluta, como se Deus não pudesse, nos salvar sem ela. Acontece que as coisas são assim porque Deus quis assim. Trata-se daquilo que a gente já chamou várias vezes de necessidade hipotética, ou seja, na hipótese que de fato se concretizou, que Deus tenha quisto assim. Então, São Luís provou isso ao mostrar o modo como a Santíssima Trindade quis se servir de Maria na obra da nossa redenção. Provou essa questão de que Deus quis livremente se servir de Maria. Assim, primeiramente pensamos em Deus, ou seja, que quer se servir deste meio, pois Deus quer se servir de Maria para nos salvar. Pensamos assim também em nós, Se por um lado Deus quer se servir de Maria, por outro a gente deve pensar em nós, ou seja, de uma forma geral. Todos os homens que querem se salvar devem aceitar o plano que Deus estabeleceu para realizar nossa salvação. Lembrando que esse plano não é como normalmente as pessoas entendem, quando a gente fala Deus quis, as pessoas sempre pensam de uma forma arbitrária ou sem lógica. A gente não deve pensar assim das obras de Deus, muito pelo contrário. Esse plano de Deus é belíssimo e nele brilha a sabedoria, a bondade e o amor de Deus. Ninguém poderia pensar em algo melhor, mais belo e mais harmonioso do que esse plano da criação e da redenção feita por Deus. Se tem alguém que sabe fazer uma coisa bela, é Deus. Isso é óbvio, Então, se Deus quis assim, existe uma beleza única nessa forma dele fazer as coisas, que se a gente não está enxergando essa beleza nisso, o problema não está em Deus e na obra dele. O problema está na nossa cegueira, É uma coisa totalmente diferente. Então, São Luís, depois de falar que Nossa Senhora é necessária aos homens para se salvarem, diz que ela é ainda mais necessária aos que são chamados a uma perfeição particular. Claro, chamado aqui não que Deus não queira chamar todos os homens à santidade, obviamente, mas ele está falando aqui, é uma expressão para dizer, em outras palavras, aqueles que levam a sério a busca da santidade. Então, São Luís diz, no parágrafo 43 e 44, eu separei alguns trechos, Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Jesus é, em toda parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, em toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Então, São Luís mostra que é Nossa Senhora quem alcança as graças do progresso espiritual e que faz a pessoa se aperfeiçoar na vida cristã, na vida interior, enfim, em outras palavras, na caridade. E quando a gente fala de alguém se tornar perfeito na caridade, a gente também está falando de tudo que isso inclui, implicitamente, ou seja, a pessoa vai se aperfeiçoar também nas outras virtudes, já que a caridade não destrói ou substitui as outras virtudes. Ela assume as outras virtudes, dando a direção correta para elas e também as aperfeiçoa, as torna mais belas. Então, a caridade é como uma irmã, cheia de joias e de belos vestidos, que tem outras irmãs e que sua riqueza e sua beleza é tão grande que ela é capaz de embelezar todas as suas outras irmãs.
De forma alguma ela tenta matar as outras irmãs ou desprezar elas, né? Muito pelo contrário, ela dá a elas uma beleza única que sem ela, né, elas jamais conseguiriam alcançar. Então, São Luís, né, associa esse papel de Maria na educação dos santos, particularmente ao modo como Deus associou Nossa Senhora à graça, né, o que ele fala particularmente isso no parágrafo 44. Ou seja, ele inclusive cita a saudação do anjo a Nossa Senhora, né, e as consequências práticas desse fato, né, de Nossa Senhora ser plena de graça. Então aqui fazer uma reflexão rápida, né, sobre essa saudação do anjo para que a gente entenda melhor, né, esse papel de Maria em educar os santos, né, como uma consequência do modo como Deus ligou a vida de Nossa Senhora à graça dele. Então, quando o anjo encontra Nossa Senhora, ele a saúda dizendo: Ave gratia plena. Essa saudação nos mostra que a graça em Nossa Senhora se encontra de uma forma única e singular. Primeiramente, porque este é o único exemplo bíblico em que um anjo se dirige a alguém por um título, em vez de se dirigir a alguém por um nome pessoal. É único, ou seja, a forma como o anjo Gabriel tratou Nossa Senhora, não existe nenhum outro exemplo na história da humanidade, né, de um anjo tratando alguém assim. Né? Realmente foi a única a ser tratada assim por um anjo. Isso já mostra que ela é única, né, pelo simples fato de ser tratada dessa forma. Em segundo lugar, o anjo Gabriel chama Nossa Senhora de cheia de graça, né? Plena de graça, se quiserem mais próximo do latim, mas ele chama ela como se esse fosse o nome próprio dela. Né? É interessante que o anjo não fala Ave Maria, né? Por mais que Maria e cheia de graça signifiquem de certa forma a mesma coisa, só que ele chama ela de Ave Gratia Plena, como se esse fosse o nome dela. Isso, né, obviamente, é muito significativo, porque na Sagrada Escritura o nome de alguém é algo muito importante, né? Então, na Sagrada Escritura não se dá um nome a alguém por puro capricho ou leviandade. Se dá o nome a alguém porque aquilo realmente caracteriza o que a pessoa é e o que a pessoa faz. Assim, por exemplo, Jesus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, significa o Salvador, porque, de fato, ele é o Salvador e seu agir é uma consequência daquilo que ele faz. O que ele faz? Daquilo que ele é. Né? O que ele faz? Ele salva. Então, o anjo chama Nossa Senhora de cheia de graça, como se esse fosse seu nome próprio, porque realmente isso caracteriza aquilo que ela é e aquilo que ela faz. A graça se encontra nela de uma forma única. E é interessante porque a teologia católica, né, ao falar de Nossa Senhora, diz, então, que ao se falar dela, já que a graça nela é única, né, nós devemos aplicar um princípio que se chama princípio de eminência. Ou seja, qualquer graça que Deus tenha dado para algum santo, né, qualquer beleza com a qual ele tenha ornado uma alma, essa mesma graça e essa mesma beleza se encontram em Nossa Senhora, só que em um grau eminente, muito maior. Bom, poderia citar muita gente, né, mas citar apenas São Boaventura, que diz o seguinte: qualquer dignidade ou glória que Deus tenha dado a alguém parcialmente, a Virgem Sagrada foi concedido integralmente. Então, digamos que tudo aquilo de belo que enxergamos em algum santo é apenas uma gota do mar que se encontra na alma de Nossa Senhora. Então, assim fica um pouco claro porque é por ela que são formados os grandes santos. A santidade é, sem dúvida, uma obra da graça, pois sem a graça seria impossível a santidade. É por ela que Deus quer nos distribuir suas graças e, por isso, as pessoas que buscam seriamente a santidade têm uma dependência particular dela. Então, São Luís aplica esse princípio, é perfeitamente, né, verificável a partir de tudo aquilo que a Igreja sempre ensinou sobre Nossa Senhora e até mesmo a partir da saudação do anjo.
Então aqui tem uma expressão curiosa, né, de São Luís, em que ele chama Nossa Senhora de paraíso dos eleitos. Então eu quis explicar porque às vezes muita gente pergunta sobre isso, né, tem muita dificuldade em interpretar corretamente certas expressões um pouco mais espirituais de São Luís, então gostaria de parar alguns instantes só para falar disso, né. O que significaria então essa expressão de São Luís, né, quando no parágrafo 45 ele diz que Nossa Senhora é o paraíso terrestre e abençoado do qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos e que a partir de então ela só dá entrada àqueles que lhe apraz para torná-los santos. Obviamente, Nossa Senhora não era literalmente o Jardim do Éden, né? Isso é só uma espécie de parábola que São Luís faz para comparar, né, o paraíso onde tinha Adão e Eva com Nossa Senhora, né, aplicando para nós de uma forma espiritual, digamos assim. Então, quando estamos diante de textos como esses, o que devemos fazer é tentar, por um lado, entender que tipo de coisa ele está tentando exprimir com essas palavras, ou seja, a ideia que ele tem em sua cabeça ao falar assim, e que tipo de mensagem ele está querendo nos transmitir, né? Então, a gente tem que tentar refletir para ver o que ele está tentando dizer com aquilo, né? Não simplesmente ler de uma forma cega. Em seguida, devemos ver como é possível associar essa parábola a uma realidade concreta que se aplique a nós. Então, ele está usando uma linguagem espiritual, uma espécie de parábola, né? Como que eu posso pegar essa parábola e aplicar ela na minha vida prática, né? Então, tem esse sentido também. Claro que a gente pode pegar no sentido puramente dogmático, né, por assim dizer, tentar entender aquelas verdades de fé que estão contidas, né, nessa parábola que ele usa, né, que não é necessariamente dele, de fato, tem alusões no Antigo Testamento, inclusive no próprio Jardim do Éden, que nos fazem pensar em Nossa Senhora, alusões na própria Sagrada Escritura. Mas aqui, por um lado, se tentamos entender de forma dogmática, né, aquelas coisas que se aplicam a Nossa Senhora, a gente também pode tentar entender algumas consequências práticas para nós que são uma consequência, né, que escorrem dessas verdades dogmáticas, né. Então, São Luís diz que Maria é o paraíso dessas almas que ela quer tornar santas. Quando se fala de um paraíso, que é, obviamente, um local, falamos de um local onde se possa morar, ou seja, onde possamos ficar dentro dele. Então, o primeiro esforço nosso para entendermos essa parábola trata-se de um paraíso. O que é um paraíso? Um local onde a gente pode viver, né? E se a gente vive nele, a gente vive dentro dele. Então, primeiro passo, né, para uma reflexão sobre essa expressão. Ora, esse paraíso de São Luís é Maria. Então, chamá-la de paraíso, de alguma forma, significa que, de algum modo, podemos viver dentro dela, né? De alguma forma, a gente pode viver dentro de Maria. Como que seria isso? A primeira ideia que nos permite falar que estamos dentro de alguém se refere ao amor, obviamente. São João da Cruz dizia que a alma vive mais onde ama do que onde vive. Então, isso é muito óbvio, né? Às vezes a pessoa está lá rezando, né? Usar um exemplo não tão nobre de novo, e de repente ela começa a pensar em um monte de coisa, né? Porque o coração dela está mais onde ela ama, onde ela vive. Ela pode estar rezando lá, mas o coração dela está realmente em alguma coisa, né? Às vezes em alguma pessoa, alguma coisa, alguma obrigação, algo do tipo, né? Então, o amor faz com que, de alguma forma, a pessoa amada viva em nosso coração e faz com que constantemente estejamos com ela dentro de nós, pois pensamos continuamente nela, tanto mais quanto mais forte for nosso amor por ela. Dizer então que Nossa Senhora é nosso paraíso quer dizer que nosso amor por ela chega a tal ponto que constantemente estamos vivendo dentro dela, ou seja, pensando nela, contemplando ela, amando ela, né? Então, a primeira forma de entender como que Nossa Senhora pode ser nosso paraíso é vivendo mais onde a gente ama, ou seja, Nossa Senhora, do que onde a gente vive.
Então, a segunda ideia, né, se refere ao próprio Jardim do Éden. Então, uma comparação que São Luís faz, a gente vai perceber isso quando a gente for falar das práticas interiores, né? Fazer tudo em Maria. Né? Lá, São Luís é um pouco ainda mais claro nesses pontos. Então, nesse jardim, Deus, né, no Jardim do Éden, então falando aqui lá do Gênesis, né? Então, nesse jardim, Deus conversava familiarmente com Adão e com Eva também, né? Como fazemos, então, de Maria nosso paraíso? Assim como Adão e Eva viviam no paraíso, na companhia de Deus, assim também os filhos de Deus vivem na companhia dele, ou seja, vivem a vida espiritual dentro desse paraíso, o que significa dizer que eles buscam encontrar Deus em Maria e por Maria. Adão e Eva passeavam pelo jardim contemplando toda a beleza da criação divina. Os cristãos, por outro lado, buscam passear por esse paraíso que se chama Maria, contemplando as belezas que Deus plantou nele, ou seja, eles buscam contemplar e admirar as belezas, as virtudes e as glórias de Maria, né? E nesse sentido, podemos dizer que passeamos constantemente nesse paraíso. Adão e Eva encontravam no jardim tudo aquilo de que tinham necessidade para viver. Os cristãos, por outro lado, buscam em Maria o alimento e encontram nesse mundo criado por Deus tudo aquilo de que têm necessidade para a sua vida espiritual. Ou seja, encontram nela as graças e todos os tipos de alimentos para se fortalecerem e progredirem na virtude. Resumindo, né, é tão característica essa mentalidade mariana, esse cunho mariano na vida espiritual de tal pessoa que em tudo ela busca depender de Maria, que podemos dizer de fato que ela vive nesse paraíso, né? Então, dá para ficar um pouco mais concreta, né, essa parábola quando a gente interpreta ela dessa forma, né? Como eu disse, São Luís é ainda um pouco mais claro depois, quando ele fala das práticas interiores, né? Basicamente citando ele, mas com outras palavras, né, para ficar mais acessível. Então, poderíamos ainda fazer a seguinte comparação, né? Nós, aqui na Terra, o que queremos dizer quando dizemos que vivemos neste mundo? Isso quer dizer que neste mundo nós temos, por um lado, nossos princípios internos de vida, ou seja, nosso organismo, nosso corpo, nossa alma, nossas funções, assim por diante. E, por outro lado, né, que existe todo o mundo fora de nós, ou seja, toda a realidade em volta de nós, que nos oferece tudo aquilo de que temos necessidade para nos mantermos vivos e nos fortalecermos. Então, quando a gente fala que a gente vive nesse mundo, tem a gente, por um lado, mas também tudo que está à nossa volta meio que nos mantém vivos e nos fortalece, né? Então, nós temos o ar, nós temos os alimentos, nós temos tudo. Ou seja, viver em Maria seria encontrar nesse mundo, que é Maria, tudo aquilo de que necessitamos para a nossa vida espiritual. Então, foi Deus quem criou esse mundo e quis que as almas dele dependessem e nele encontrassem tudo aquilo de que necessitam para viverem na amizade divina. Então, gostaria de apenas apresentar, né, essa forma de ler corretamente tal expressão, porque às vezes as pessoas interpretam de uma forma muito literal, né, pensando que vão rezar, né, e vão começar a ter um êxtase em que elas vão ver, né, um paraíso, elas vão estar lá dentro desse paraíso e vão conversar com Nossa Senhora. Não é assim que funciona. Né? Então, é até perigoso ficar buscando esse tipo de coisa extraordinária, né? O demônio pode acabar enganando bastante as pessoas quando elas correm atrás do extraordinário. Então, chegamos nessa parte bastante interessante, né? E bem, como posso dizer, misteriosa, onde São Luís fala de Nossa Senhora e os apóstolos dos últimos tempos. Então, a partir do parágrafo 46, São Luís começa a falar do papel particular que Nossa Senhora exercerá no fim do mundo. Ele diz que as almas mais santas, as mais ricas em graças e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem em todas as suas necessidades.
E isso, né, ele precisa bem, acontecerá particularmente no fim do mundo. São Luís acrescenta que isso aconteceria em breve, né? Ele não busca dar uma data, obviamente, para o fim do mundo, pois ele conhece bem a teologia católica e ele sabe bem que não... E Nosso Senhor deixou bem claro que esse dia chegará como um ladrão, de surpresa. Então, é bem interessante porque Nosso Senhor diz que nem os anjos, né, nem ninguém, só o Pai, conhece esse dia. Então, isso quer dizer, né, que mesmo uma inteligência angélica, com todas as suas capacidades, né, digamos, de intelecção, né, a capacidade de penetração intelectual da inteligência angélica, mesmo eles, com todos os recursos que eles têm, eles não são capazes de decifrar com os meios disponíveis, né, esse dia. Então é bastante engraçado quando as pessoas tentam descobrir algum jeito, algum meio para tentar adivinhar a data ou a época em que Nosso Senhor vai voltar, né? O que é ridículo, porque se a inteligência angélica não é capaz, né, de adivinhar isso, ela que é muito superior à nossa, quanto mais a gente com os nossos recursos humanos, né? Então, Nosso Senhor deixou bem claro, né, que esse dia vai chegar como um ladrão, vai ser uma surpresa. Então, isso quer dizer que por mais que a gente investigue, a gente nunca vai chegar num ponto em que a gente vai saber exatamente o dia em que essas coisas vão acontecer. Então, realmente é uma tentação, às vezes, né, do demônio de incentivar uma curiosidade vã, porque é vão, porque a gente vai buscar uma coisa que a gente não vai achar, porque Nosso Senhor falou que a gente não vai achar, né? Mas vale a pena saber alguns elementos de fato, porque Nosso Senhor quis nos dar alguns elementos sobre essa questão do fim do mundo. O que eu recomendo? Porque eu não vou falar disso aqui especificamente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de um sermão que eu fiz para o último domingo depois de Pentecostes, que tratava justamente sobre essa questão do fim do mundo, né, onde eu tentei explicar mais ou menos o que a teologia católica ensinou sobre o assunto, até para evitar que algumas pessoas caiam em alguns erros que circulam por aí. Né? Então, se alguém quiser saber bem essa questão do fim do mundo, eu vou deixar o link do sermão, aí mais ou menos o tempo em que o sermão começou também, para que possam talvez estudar mais o tema. Então, Nossa Senhora, afirma São Luís, suscitará grandes santos e de uma santidade tão grande que sobrepujará a maior parte dos santos que já tivemos na história. Essas grandes almas serão escolhidas por Deus para fazer um duplo trabalho, um negativo e outro positivo. Por um lado, então, um trabalho negativo, ou seja, o de destruir. Eles vão destruir tudo o que se opõe a Deus e ao seu reino, particularmente nas almas, né? E alimentadas por Nossa Senhora, elas irão de fato esmagar todos os planos e obras da serpente infernal. Então, um aspecto negativo. Por outro lado, tem um trabalho positivo, ou seja, o de construir. Eles irão, por sua palavra e por seu exemplo, arrastar a todo o mundo a verdadeira devoção, e assim irão atrair todos os corações ao coração de Jesus Cristo. Não é uma citação literal de São Luís, tentando resumir o que ele disse e adaptando algumas coisas. Então, depois disso, São Luís começa a desenvolver a famosa parte de seu tratado sobre os apóstolos dos últimos tempos, o que exigirá de nós algumas reflexões ponderadas, né, a fim de tirarmos disso uma boa e correta interpretação. Então, a primeira coisa, a necessidade de Maria nos últimos tempos. Então, Nossa Senhora vai exercer um papel especial nos últimos tempos. Então, São Luís começa preparando essa reflexão dele. O que ele diz? Primeiramente, ele retoma aquele princípio inicial, aquele que ele anuncia no início do tratado, em que diz que por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por meio dela que deve ser consumada. Então, a partir desse parágrafo 46, ele começa a citar de novo isso. Então, ele explica que, por um motivo da sabedoria e da providência divina, Deus quis que, inicialmente,
o papel de Nossa Senhora fosse um pouco desconhecido, apesar desse papel ter sido, apesar dessa falta de conhecimento das pessoas, totalmente eficaz. Mas que atualmente os motivos que levaram a sabedoria de Deus a agir dessa forma no início do cristianismo não mais existindo, Deus fará brilhar com toda a força essa sua obra-prima da criação. Então, São Luís começa a mostrar a conveniência, né, de Deus mostrar e querer fazer brilhar Nossa Senhora de uma forma particular, sobretudo nos últimos tempos. Então, quais são esses motivos enumerados por São Luís? Ele aponta, basicamente, 7 motivos. Então, primeiro, Deus faz isso para exaltar a humildade de Nossa Senhora. Aquilo que Nosso Senhor diz no Evangelho: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, aquela que foi singular em humildade, Deus exaltará de uma forma também singular. Então, é importante notar que São Luís sempre olha atentamente para essa questão da humildade. Por quê? Porque isso vai ser algo fundamental na devoção que ele vai apresentar, que é muito ligada a essa questão da humildade. Teve toda uma aula que eu falei bastante sobre isso. Então, o segundo motivo é que, sendo a mais bela obra do artista, Deus assim deseja que ela seja mais conhecida, para que o conhecimento dessa obra dele faça com que os homens conheçam e apreciem melhor o artista que a criou. Então, repetindo, eu não estou citando literalmente São Luís, mas está tudo misturado aqui, mas é basicamente a mesma ideia que ele exprime. Então, o terceiro motivo é a relação que Deus estabeleceu entre Nossa Senhora e Nosso Senhor na redenção, que é semelhante à relação que teve Eva e Adão na obra da nossa perdição. Por isso, São Luís chama Nossa Senhora de aurora que precede e anuncia o sol de justiça, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem algumas passagens no Antigo Testamento que falam claramente de Nossa Senhora. Depois, no Novo Testamento, a gente percebe que essas passagens falavam dela, em que falam dela como uma mulher que seria uma aurora, e toda aurora precede o sol. Então, essa aurora precede a vinda do sol de justiça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem aquela passagem de Cânticos, capítulo 6, versículo 9 ao 10, e que dá para fazer uma comparação, né, com o cântico de Zacarias, no capítulo 1 de São Lucas, onde ele chama Nosso Senhor de sol, né, o sol da justiça. Então, o quarto motivo: Jesus veio a nós pela primeira vez por ela e virá ainda por ela em sua segunda vinda, embora de uma forma diferente, como já explicamos nas aulas anteriores, né, fazendo aquela comparação entre o advento de Nosso Senhor, o primeiro e o segundo. Tem semelhanças, mas tem diferenças. Uma delas é essa forma gloriosa de Nosso Senhor voltar. Então, o quinto motivo, ela é o caminho seguro para se encontrar Jesus Cristo. Então, gostaria de ressaltar aqui, em um contexto de crise, particularmente crise de fé, que é uma das características do fim do mundo, como eu vou explicar para vocês. Gostaria de ressaltar que, nesse caso, nós podemos dizer que se tornará, né, nesses tempos difíceis, cada vez mais difícil de se encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo, pois muitos caminhos não seguros irão se apresentar para confundir os cristãos. Como assim? Seguir por esse caminho, que é Nossa Senhora, é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para se encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a força, né, contida nessa afirmação. Pois encontrar Jesus Cristo é encontrar o caminho verdadeiro que leva ao céu, a verdade que se relaciona particularmente à fé católica e a vida que se relaciona particularmente à graça e à caridade. Então, São Luís resume esse motivo de Deus querer fazer Nossa Senhora brilhar de uma forma particular com a seguinte frase no parágrafo 50, no quinto motivo: mas não pode encontrar Maria quem não a procura, não a pode procurar quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja, mais do que nunca, conhecida
para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Então, São Luís apresenta depois um sexto motivo, dizendo que nos últimos tempos ela precisará brilhar particularmente em 3 coisas. Explicarei em diante por que São Luís diz que particularmente nos últimos tempos ela deve brilhar nisso. Mas, por enquanto, as 3 coisas que ele aponta são as seguintes. Nossa Senhora deve brilhar em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Então, eu vou explicar isso depois, mas o fim dos tempos é particularmente caracterizado por um estado do mal e da iniquidade que é único. Isso quer dizer, então, que muitas pessoas vão estar vivendo no pecado, então Nossa Senhora vai ter que brilhar em misericórdia para arrancar tantas pessoas de tamanha miséria, que vai ser uma das características do fim do mundo. Então ela vai brilhar particularmente em misericórdia. Por quê? Por que sua misericórdia vai brilhar mais? Porque ela vai ter mais material para trabalhar, ou seja, mais miséria, mais material para exercer sua misericórdia. Então Nossa Senhora deverá brilhar em força, mesma coisa. Se a força dela vai brilhar de forma particular é porque vai ter um estado de fraqueza único, onde será ressaltada de forma particular a força de Nossa Senhora. Então ela deve brilhar em força contra os inimigos de Deus, e São Luís aponta particularmente, dentre esses inimigos, os idólatras, os cismáticos, os maometanos, os judeus e os ímpios empedernidos. Acho que ele poderia citar muita gente, talvez citou todo mundo com essas expressões, dizendo que eles se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. Em outras palavras, os inimigos de Deus se opondo aos católicos, o que é óbvio. Nossa Senhora, em terceiro lugar, deverá brilhar em graça para animar e sustentar os valentes e fiéis soldados de Cristo que lutarão por seus interesses. Basicamente, é o que eu vou explicar ao falar dos apóstolos dos últimos tempos. Então, um sétimo motivo. Maria deve ser para o demônio e seus seguidores terrível como um exército disposto em ordem de batalha. São Luís diz que o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, preparará ataques únicos para perder as almas, e que ele suscitará perseguições cruéis e terríveis contra os verdadeiros servos e filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. Então, a partir desse sétimo motivo, São Luís começa a desenvolver toda uma reflexão sobre esse crescente combate do inimigo contra Nossa Senhora e contra sua descendência. Então, aqui gostaria de acrescentar algumas reflexões, não são citações literais de São Luís, mas seguem a mesma lógica, explicando como que a gente pode entender esses parágrafos em que ele fala desse constante combate do inimigo e do ataque que Nossa Senhora vai dar, um ataque fatal nele, como que a gente pode explicar isso com a fé católica, com a doutrina católica. Então, trata-se primeiramente da questão do progresso da iniquidade, que vai ser algo característico do fim dos tempos. Então, São Luís mostra que na medida em que o fim dos tempos for se aproximando, o demônio multiplicará cada vez mais suas perseguições até que chegue o reino do anticristo. Como eu disse para vocês, eu expliquei bastante isso no sermão do último domingo depois de Pentecostes. Então, ele cita essa situação, esse fato, a partir da perspectiva que nos é dada pelo proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da Boa Nova, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz: "Colocarei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe armarás ciladas ao calcanhar." Então, o primeiro princípio dessa reflexão pode ser enunciado da seguinte forma: diante de um mal cada vez mais crescente, que é algo característico do fim do mundo, como eu vou explicar para vocês aqui, se sentirá cada vez mais a necessidade de recorrer à Santíssima Virgem. Como assim? Primeira coisa, e é o que a Igreja ensina, o fim dos tempos
vai se caracterizar por um progresso cada vez mais crescente do mal. Nosso Senhor diz isso claramente. Em Mateus 24:12, ele diz: "E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará." Então, Nosso Senhor, falando do fim dos tempos, fala de um progresso crescente da iniquidade que vai fazer com que a caridade de muitos esfrie. Nosso Senhor disse também que haverá uma grande crise de fé no fim dos tempos. Então, em Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele diz: "Mas, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? A iniquidade no fim dos tempos será tal como nunca foi antes vista." Então, isso a gente encontra particularmente na segunda epístola aos Tessalonicenses, né, onde São Paulo diz, capítulo 2, versículo 3 ao 4, "Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade," ou seja, o anticristo, "o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus." Então, vai ter uma apostasia generalizada, uma época de crise, porque ele vai, por assim dizer, tomar o templo de Deus e assim por diante. Então, uma crise, né, uma iniquidade nunca antes vista. Então, em tese, o mal será cada vez mais visível e dominante na medida em que se aproxima do fim dos tempos. E São Luís enxerga isso sob a perspectiva do combate da serpente contra a mulher e sua descendência, ou seja, os cristãos, a igreja. Até aqui, nada disso é novidade. O que acontecerá, então, será a aparição de um estado de coisas tão terrível, um mal tão único, que ficará cada vez mais visível diante de nossos olhos, nossa completa impotência para vencer esse mal com nossas forças. Ou seja, esse mal será tão surreal que vai ficar muito claro que a gente, unicamente com nossas forças, não dá conta de se opor a ele. Então, perceberemos cada vez mais que não somos a solução para esse problema, que é, em sua raiz, no final das contas, o que é esse mal? É o pecado e todo o domínio que ele vai exercer cada vez mais no mundo. Essa rebelião contra Deus, essa revolta. Então, ficará cada vez mais visível que a solução para o mal do mundo, que é o pecado, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Ou seja, diante de um mal cada vez maior, perceberemos cada vez mais claramente a necessidade que temos do auxílio de Deus para vencê-lo, e esse auxílio, essa ajuda, é a graça de Deus. Então, o mal será tão grande que a gente vai ter uma noção cada vez mais clara, por causa da realidade das coisas, que realmente é só Deus, com a sua ajuda, ou seja, com a sua graça, que pode solucionar esse problema. Por isso que São João Batista aponta para Nosso Senhor: eis o Cordeiro de Deus, não sou eu a solução, é Ele, né? O mundo tem o mal, que é o pecado, eis aquele que pode tirar isso do mundo, né? Então, basicamente, a gente vai estar imitando São João Batista cada vez mais, né? Na medida em que o mal for progredindo, vai se ter essa consciência de que a gente precisa, né, de Nosso Senhor, particularmente da sua graça. Então, diante de um mal tão grande, é como se as palavras do Salmo 126 ficassem, para nós, ainda mais evidentes. No Salmo 126 está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Ora, diante de tal contexto, em que mais do que nunca veremos a necessidade que temos da graça, mais do que em qualquer outra época, aqueles que estiverem guardando a fé em tal crise, iluminados por essa mesma fé, eles irão saber que devem obter essa graça e esse auxílio de Deus no meio de tal crise. Eles vão saber que eles devem obter essa graça em Maria e por Maria. Como a gente canta, né, no introito da missa do Imaculado Coração de Maria, que é uma citação de Hebreus 4, versículo 16, aproximemo-nos com confiança do trono da graça,
a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. É interessante, mas é na fraqueza que frequentemente enxergamos melhor a necessidade que temos da força. Às vezes, uma pessoa que se tornou cega, nasceu com bons olhos, mas depois se tornou cega, ela só deu valor aos olhos depois que perdeu a visão. Diante desse mal único, veremos melhor a necessidade que temos da graça de Deus. Diante desse mal único que sabemos também, pela fé, que não prevalecerá, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a serpente infernal será esmagada por Nossa Senhora, diante desse mal único se verá um triunfo único e jamais antes visto da graça de Deus. No entanto, esse triunfo da graça será obtido pela medianeira de todas as graças. E aqui que está o papel único de Nossa Senhora nesses tempos difíceis. Se todas as graças nos vêm por Maria, Santo Afonso de Ligório tem uma reflexão bem bonita. Se a maior de todas as graças Deus nos deu por Maria, que é Jesus Cristo, por que o menor Ele também não nos dará por ela? Se o mais Ele deu por ela, por que o menos Ele não dará também? A gente poderia falar, exagerado, essa questão de Nossa Senhora medianeira, de todas as graças. Olha, Nosso Senhor foi, de fato, um dom de Deus que Ele nos deu, que é único, Nada se compara a isso. Todas as graças não se comparam com o fato de Deus nos ter dado o seu próprio Filho. Se Ele nos deu isso por Nossa Senhora, quanto mais o resto. Se aquilo que era mais incomparável, mais precioso, mais importante, Ele deu por ela, quanto mais o resto. Então, se todas as graças nos vêm por Maria, a graça do triunfo, nessa época de crise, também por ela virá. E isso por quê? Porque Deus quer assim, O que terá como consequência, nessa vitória que Deus irá alcançar para a igreja por ela, uma glória única para Nossa Senhora, que levará todos os povos a admirarem ainda mais o grande poder que Deus deu para sua mãe. Ou seja, nos fazendo saber ainda uma vez, assim como aconteceu em outros momentos da história da igreja, particularmente com o auxílio do Santo Rosário, a igreja vai ver ainda mais uma vez que Nossa Senhora sozinha é mais temível que um exército disposto em ordem de batalha. Então a vitória contra o mal será um triunfo da graça de Deus, graça essa que vamos obter pelas mãos de Maria. No entanto, e é muito interessante notar isso, será um pouco a reflexão de São Luís ao incluir os apóstolos dos últimos tempos nessa vitória de Nossa Senhora. Nossa Senhora, para realizar essa vitória, ela se servirá de certos instrumentos. Algumas almas serão verdadeiros instrumentos de Maria, ou seja, o calcanhar com o qual ela esmagará a cabeça da serpente. Isso quer dizer que, concretamente, essa vitória se dará com pessoas concretas. Diga-se de passagem, as vitórias que Nosso Senhor conquistou durante a história da Igreja foram assim também, servindo-se de instrumentos que não deixavam, apesar de serem instrumentos dele, essas vitórias não deixavam de ser dele e claramente dele. Apesar de tal vitória ter se realizado concretamente com tal ou tal instrumento. Assim, por exemplo, é Nosso Senhor que é vitorioso ao realizar tantos despojos ao demônio por meio de uma Santa Teresa d'Ávila, por meio de um São Francisco de Sales, de um Santo Inácio de Loyola, etc. Então, da mesma forma, a vitória contra os albigenses, e a vitória da Batalha de Lepanto, foi claramente uma vitória de Nossa Senhora, apesar de ela ter claramente se servido, para isso, de certos instrumentos. Quem? São Domingos de Gusmão, para quem ela apresentou o Rosário, e São Pio V na Batalha de Lepanto. Poderia citar outras histórias também. Davi, no Antigo Testamento, venceu Golias, mas a vitória vinha claramente de Deus, apesar de ele ter quisto se servir de tal instrumento para realizar sua vitória. Então, com essas pessoas concretas, que serão instrumentos de Maria, ela realizará essa vitória
contra o demônio, e tal vitória deixará muito claro que se trata de uma vitória de Nossa Senhora, e que tais pessoas, ou seja, esses apóstolos dos últimos tempos, serão os instrumentos com os quais Nossa Senhora terá esmagado a cabeça da serpente. Será os instrumentos com os quais ela esmagará e com os quais ele terá sido esmagado. O demônio também, para se levantar contra Deus, usa de asseclas, de instrumentos concretos, pessoas que acabam trabalhando para ele, seja de forma voluntária, né, pessoas conscientemente se opondo a Deus, ou pessoas de forma involuntária, difundindo no mundo o ódio a tudo aquilo que é católico. Então tem muitas pessoas que combatem tudo que é católico, apesar de não trabalharem conscientemente ou claramente para o demônio, mas concretamente é o que elas estão fazendo. Mas esse exército dele terá uma grande derrota diante do exército de Nossa Senhora, o que nos é assegurado pela revelação. São João deixa isso claramente no Apocalipse, quando Nosso Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a mesma coisa que ele está falando, e assim por diante. Então São Luís começa a falar desses grandes santos dos últimos tempos. Então no parágrafo 47 ele diz o seguinte: o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos. Então, como dissemos, se tratará particularmente de uma vitória da graça de Deus, graça essa que será obtida por Maria, medianeira da graça, e que será uma vitória realizada com instrumentos de Nossa Senhora, ou seja, pessoas concretas. Ou seja, algumas pessoas serão o instrumento dessa vitória de Deus, que por meio delas, e por meio delas se realizará uma vitória da graça, pois, sendo essa graça o auxílio e a ajuda de Deus, elas souberam se apoiar unicamente em Deus e em seu auxílio, e não nas suas próprias forças. É interessante porque Dom Chotard, no livro clássico dele, A Alma de Todo Apostolado, ele deixa bem claro qual é a ligação que existe entre a graça, entre a vida interior e a vitória contra o mal, onde se mostra, as bênçãos de Deus em um apostolado. Então, Dom Chotard, nesse livro, onde ele simplesmente está exprimindo a doutrina católica sobre o assunto, do apostolado, obviamente, ele mostra que as almas de uma profunda vida interior, ou seja, de uma caridade mais perfeita, são as que obtêm mais graças de Deus em suas ações. E por isso, as bênçãos de Deus em seus negócios são mais abundantes, realizando elas, verdadeiras vitórias contra o inimigo, contra o pecado, e estabelecendo cada vez mais solidamente o reino de Jesus Cristo nas almas e na sociedade. Então, por exemplo, a gente pega o exemplo de um Curadas. Ele chegou, a cidadezinha basicamente tinha abandonado toda a prática católica, não tinha sobrado quase nada, era uma igreja velha, mas era uma pessoa de uma vida interior profunda, séria, e por meio dele, desse instrumento que realmente se deixou moldar pela graça de Deus, que se deixou moldar por Nossa Senhora, Deus realizou uma grande vitória contra o demônio. Ele converteu a cidade inteira e se tornou um modelo de todo padre católico. Então, de fato, a vida interior, ela mostra como que uma pessoa se deixa instrumentalizar por Deus para, por meio de Deus, dessa ajuda de Deus, ela possa realizar essa vitória concreta, que é uma vitória da graça, no final das contas, por meio desse instrumento que foi tal pessoa concreta. Então, São Luís, ele fala de grandes santos suscitados por Maria para esmagar a cabeça da serpente nesses tempos difíceis. O que isso quer dizer? Ora, mantendo essa conexão da vida interior com a vitória da graça nas obras de uma pessoa de vida interior, algo que tem, obviamente, sua fonte na própria revelação, não é uma doutrina inventada, essa questão da vida interior, é simplesmente uma explicação de tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou e que a Igreja sempre ensinou. Isso nos leva a dizer que as almas que obterão essa vitória
ou seja, no fim dos tempos, com Nossa Senhora, serão únicas em vida interior, o que mostrará claramente que o que as tornou únicas nesse aspecto foi a total dependência a Nossa Senhora. Ficou claro, como já falamos anteriormente, que sem uma grande dependência e união a Nossa Senhora, é impossível falar de santidade, ou seja, de uma verdadeira dependência e perfeita união com Nosso Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a santidade é proporcional à dependência e à união que se tem a Maria, pois quanto mais perfeita essa árvore se encontrar em uma alma, mais poderosamente o Espírito Santo fará com que essa árvore produza o fruto próprio dela, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim sendo, se diante de um mal tão singular aparecerão pessoas singularmente dóceis à graça de Deus, singulares em santidade, em vida interior, ou, em outras palavras, em caridade, elas serão, na verdade, singulares em dependência e em união a Nossa Senhora. Se para ter um grande santo é necessário uma grande dependência de Nossa Senhora, e se esses grandes santos vão aparecer no fim dos tempos, claramente como instrumentos de Maria, serão pessoas de vida interior profunda, mas com uma característica claramente mariana, né? Basicamente é isso. E é verdade que o que São Luís diz está totalmente de acordo com a doutrina católica e com a revelação, né? Não é uma invenção da cabeça dele, ele apenas está explicando, né, com as palavras dele, aquilo que está contido no papel de Nossa Senhora na instauração do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele começa a introduzir um desenvolvimento mais completo da sua reflexão sobre os apóstolos dos últimos tempos, ele diz o seguinte, no parágrafo 55. Deus quer, finalmente, que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada como jamais o foi. E isso acontecerá sem dúvida, e aqui vale a pena prestar atenção, ou seja, ele coloca uma condição, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. Ou seja, ele está falando que tal efeito, Nossa Senhora ser mais conhecida, mais amada e mais honrada, é uma consequência dessa causa, que é a fidelidade às práticas interiores que ele vai ensinar depois no tratado, né? Nós teremos tempo de falar disso com mais calma depois. Então, primeira coisa, São Luís deixou bem claro que o reino de Jesus Cristo é uma consequência do reino de Maria. Isso a gente já falou bastante. Conhecer, amar e servir Jesus Cristo é uma consequência necessária do conhecimento, do amor e do serviço que se tem para com a Santíssima Virgem. Ora, São Luís diz que Deus quer que sua mãe seja mais conhecida e amada, mas que isso acontecerá, sem dúvida, com uma condição: se os filhos de Maria puserem em uso as práticas interiores ensinadas por ele. Em outras palavras, essas práticas, ou seja, tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, visam unir interior e exteriormente uma alma a Nossa Senhora. É isso que ele quer fazer com essas práticas. Eles terão tanta força para instaurar esse reino de Jesus nas almas, por Maria, tanto quanto mais seriamente eles se aplicarem a essas práticas interiores, que é, por assim dizer, a essência da devoção a Nossa Senhora. De fato, o essencial da devoção a Nossa Senhora consiste nessa devoção interior. O essencial de uma casa, por exemplo, é ter fundamento, parede e teto. Se a gente não tem isso, a gente não tem uma casa. Ter as paredes amarelas, de tijolo, de isopor, ter um teto quadrado, triangular, isso tudo é acidental. O importante de uma casa é ter seus elementos essenciais. Os outros elementos vão se agregar a isso. Obviamente, esses elementos acidentais também são importantes, mas de forma secundária.
Se tivéssemos ao nosso lado alguns tijolos, mas não tivéssemos muro, fundamento e teto, teríamos tijolos, mas não uma casa, obviamente. Assim também, a devoção à Nossa Senhora terá como base fundamental e essencial esses elementos, ou seja, essas práticas interiores, que também têm sua consequência óbvia exteriormente. Os outros também fazem parte, os outros elementos da devoção à Nossa Senhora, mas sempre para reforçar essa parte fundamental e essencial. Então, faz parte da devoção à Nossa Senhora as práticas exteriores? Sim, faz parte, mas eles existem para reforçar essas práticas interiores. Então, o Santo Rosário faz parte da devoção à Nossa Senhora? Sim, mas ele tem o objetivo de unir e assemelhar nosso coração à Nossa Senhora também, ao que se refere a nós. Obviamente, também tem uma obrigação de honrar, claramente, Nossa Senhora. Mas aqui eu estou apenas resumindo. Ao falar disso, então, São Luís ele entrevê que para que tudo isso se realize, essa força dessas pessoas para instaurarem o reino de Jesus por Maria, não bastará apenas fazer a consagração à Nossa Senhora, consagração essa que ele ensinará, mas será necessário que, de fato, se viva uma vida profundamente mariana, que será o espírito, o coração dessa consagração. Então, eu vou mostrar para vocês, ao longo das próximas aulas, o tanto que São Luís dá importância para essas práticas interiores na sua consagração à Nossa Senhora. Então, a primeira coisa foi essa. É um efeito que nasce necessariamente dessa causa, ou seja, Jesus ser mais conhecido e amado como uma consequência do conhecimento e do amor de Maria, mas que será um efeito da seriedade dos filhos de Nossa Senhora em se unirem interiormente a ela. Então, em segundo lugar, gostaria de apresentar uma possível interpretação sobre a verdadeira fisionomia desses apóstolos dos últimos tempos. São Luís, como disse anteriormente, diz que serão estes santos, que aparecerão nos últimos tempos, maiores do que os que apareceram antes. É quase que natural, ao lermos tais afirmações de São Luís, associarmos diretamente esses grandes santos dos últimos tempos a pessoas que fazem milagres estrondosos e pessoas de uma vida extremamente extraordinária, que parecem, que farão um milagre, por assim dizer, a cada passo que dão. É verdade que parece ser, quando a gente lê, a primeira vez tratado, o sentido mais óbvio, sobretudo quando se leva em conta o tamanho da calamidade e do mal que esses homens terão de enfrentar. No entanto, após uma leitura atenta, é verdade que São Luís de Montfort não assinala nada disso necessariamente nesses personagens. Então, apenas para deixar claro, aqui se trata de uma interpretação pessoal, minha. É pessoal? Sim, mas isso não quer dizer que é totalmente arbitrário ou sem fundamento, obviamente. Gostaria de apresentar, então, alguns fundamentos que me levaram a reler essas páginas do tratado, prestando atenção particularmente nisso que eu vou apresentar para vocês agora. É verdade que eu não encontrei nada que contradiga essa minha interpretação de como que serão esses apóstolos, no caso. Então, primeiramente, é errado dizer que grande santo é sinônimo de grandes milagres. Muitos santos foram grandes santos sem realizarem em vida nada de extraordinário nesse sentido. Temos o exemplo de São João Berckmans, Santa Teresinha do Menino Jesus e muitos outros que realmente se santificaram de uma forma bem ordinária. Um exemplo óbvio, é o que eu vou usar como referência aqui, é o de Santa Teresinha do Menino Jesus. São Pio X dizia que ela era a maior santa dos tempos modernos. São Luís, quando ele fala dos apóstolos dos últimos tempos, ele fala de grandes santos. Ora, segundo São Pio X, Santa Teresinha foi uma grande santa e mesmo a maior dos tempos modernos. Então, tendo isso em mente e relendo o tratado, encontrei
logo antes desse parágrafo 55, em que São Luís fala, né, desse papel de Nossa Senhora, esse trecho que parece corroborar tal visão das coisas. Então, no parágrafo 54, São Luís diz o seguinte, então, prestemos bastante atenção nisso. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Então, como que São Luís descreve esses homens que Nossa Senhora vai suscitar? Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calcados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca, o que São Luís diz? Eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus. Então perceba que São Luís ele tem essas precisões. Ele está falando de pessoas grandes em santidade, mas não necessariamente diante do mundo, mas diante de Deus. Superiores a toda criatura? Sim, mas como? Por seu zelo ativo. E tão fortemente amparados pelo poder divino que, com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Então é interessante porque o calcanhar, de fato, é uma parte do corpo que ela não é muito visível. Bom, eu nunca vi uma pessoa chegar para alguém e falar, nossa, como você tem um calcanhar bonito, né? Então, de fato, eles não têm um brilho tão evidente como outras partes do corpo, quando a pessoa fala de um rosto, né, o cabelo, algo do tipo. Então, a gente pode enxergar esses santos como pessoas, né, que de fato são grandes diante de Deus, porque o calcanhar tem uma importância muito grande no corpo, né? No caso aqui vai esmagar a cabeça da serpente, mas até mesmo, se a gente parar para refletir a importância de calcanhar no corpo, imagina se a gente tira o nosso calcanhar, como é que fica o equilíbrio do corpo. Então, ao mesmo tempo, eles têm uma importância grande, mas de uma visibilidade pequena. Então, nada impede, né, de falar de grandes santos nos moldes de uma Santa Teresinha. Nada impede. Ao menos São Luís, nessa descrição, não fala em nenhum momento de pessoas de milagres estrondosos. Então, quando eu for explicar os capítulos sobre as práticas interiores, eu darei alguns exemplos de Santa Teresinha para mostrar como ela buscava se unir interiormente a Nossa Senhora e como que essa união dela com Maria foi grande. Por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque às vezes as pessoas não têm muito acesso aos textos de Santa Teresinha sobre Nossa Senhora, então às vezes elas têm a impressão de que Nossa Senhora não teve muita influência na santificação dela, o que é um grande erro, né? Com certeza ela ficaria com raiva de escutar alguém falando isso dela, né? Então, eu gostaria de mostrar o modo como ela se deixou conduzir interiormente por Nossa Senhora e como, de fato, essa grande santa que ela foi uma consequência da grande união que ela teve com Nossa Senhora. Então, sob essa perspectiva de São Luís, de que Nossa Senhora será mais conhecida e amada se seus filhos levarem a sério as práticas interiores, poderíamos até dizer que Santa Teresinha foi um instrumento usado por Nossa Senhora, assim como São Luís, para preparar essas grandes almas que devem aparecer no fim dos tempos. Então, quem já leu o História de uma Alma, de Santa Teresinha, talvez se lembre, né, que Santa Teresinha ofereceu a Nossa Senhora cada uma das coisas que ela estava escrevendo, pedindo, né, para Nossa Senhora a graça de que ela fosse guiada por ela, a fim de que cada coisa que saísse das mãos dela fosse agradável a Deus. Ora, é mais do que comprovada, né, a força que esse livro teve para encorajar tantas pessoas à santidade. Quantas pessoas começaram a levar a sério a santidade por meio desse livro de Santa Teresinha? Sem dúvida, isso é ligado ao fato de ela ter se colocado como um instrumento muito dócil nas mãos de Maria.
Obviamente, nada impede que tenhamos os dois, pessoas que serão grandes, inclusive diante dos homens, pelo poder de seus milagres e grandes ações, mas, ao mesmo tempo que é possível que tenham os dois, né, que tenham pessoas dessa forma, tenhamos também uma multidão de pequenas almas que, apesar de pequenas diante do mundo, serão grandes diante de Deus, como diz São Luís. A única coisa extraordinária que São Luís assinala nesses apóstolos dos últimos tempos é a força que Deus lhes dará para fazerem maravilhas e alcançarem vitórias gloriosas sobre seus inimigos. No entanto, esse tipo de coisa pode acontecer também de uma forma ordinária, apesar de um efeito extraordinário. Às vezes uma pessoa simplesmente fazendo bem as coisas dela pode realizar coisas extraordinárias. Então, nada impede. E, sinceramente, São Luís, eu li atentamente para ver se encontrava traços onde ele fala claramente de pessoas extraordinárias exteriormente, por meio de milagres, coisas do tipo, e ele não faz alusão a isso. Realmente parece que ele está falando de uma santidade, não que ele estivesse falando já das pequenas almas de Santa Teresinha, mas vai perfeitamente de acordo com o que ela falava, né, das pequenas almas. Ou seja, uma santidade verdadeira e profunda, intensa, que não é sinônimo necessariamente de brilho exterior desse tipo. Então, nada impede de enxergar esses apóstolos dos últimos tempos como grandes, mas no estilo de Santa Teresinha. É uma interpretação possível, não encontrei nada que vá contra isso, muito pelo contrário, encontrei só coisas que vão nessa direção. Então, de certa forma, Santa Teresinha pode ser tida como um modelo, né, de uma pessoa que está ajudando a preparar esses apóstolos dos últimos tempos. Quem sabe essa última vitória de Nossa Senhora será, sobretudo, por meio de almas parecidas com ela, né? Não tem como saber, não quero saber, porque não cabe a nós saber, mas é possível. Então, características dos apóstolos, né? Só antes de entrar nessas características, né? De toda forma, a gente deve buscar a santidade, né? E, obviamente, vai ter que seguir o mesmo caminho, independentemente se nós seremos esses instrumentos ou não, a obrigação é a mesma, buscar a santidade. Quando acontecer, aconteceu. Nossa parte a gente tem que fazer a partir de agora, né? As preocupações de amanhã a gente deixa para amanhã. Então, características dos apóstolos. São Luís encerra essa parte, né, sobre os apóstolos dos últimos tempos, falando como e quem serão esses homens, ou seja, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Então, ele dá algumas características, né, desses apóstolos. Então, a primeira coisa que São Luís fala desses apóstolos dos últimos tempos, ele diz que serão padres, ou seja, diz que serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Então é interessante que Nosso Senhor, ao falar do progresso crescente da iniquidade, quando ele estava falando do fim do mundo, diz que o efeito disso será que a caridade de muitos esfriará. São Luís fala de ministros do Senhor, que, de alguma forma, irão agir no sentido contrário da iniquidade. Enquanto a iniquidade esfria a caridade no mundo, esses homens suscitados por Nossa Senhora, né, estarão lá para abrasarem o mundo de caridade. Então, segundo aspecto, segundo fruto que nos faz conhecer essas árvores, São Luís diz que esses homens serão flechas agudas nas mãos de Maria, ou seja, serão dóceis instrumentos de Nossa Senhora. Isso se caracteriza particularmente pelo fato de eles se deixarem conduzir por ela, seguindo aquela prática interior que ele ensina, fazendo tudo por Maria. São Luís diz em seguida que eles serão filhos de Levi, ou seja, purificados no fogo das tribulações e bem afeiçoados a Deus, ou seja, eles passarão por cruzes, mas saberão abraçar elas com o devido amor. Um detalhe, isso e os outros elementos que eu apresentei, claro, obviamente, não na questão de ser padre, mas ao menos uma pessoa inflamada de caridade, tudo isso, inclusive essa questão do fogo, das tribulações, se aplica perfeitamente à vida de Santa Teresinha. Nada disso aqui vai contra ela, né? Pelos frutos a gente conhece a árvore. São Luís está falando que
esses apóstolos serão reconhecidos por esses frutos. Até agora, esses frutos a gente está encontrando nela. Não é só para mostrar que a ideia que ele tem dos apóstolos dos últimos tempos não entra em contradição com uma pessoa como Santa Teresinha. Eu digo isso porque, senão a gente começa a achar, né, que realmente a santidade consiste exclusivamente nessas coisas extraordinárias. E talvez a gente pode até negligenciar uma devoção sincera à Nossa Senhora, pensando que a gente tem que esperar aparecer essas pessoas estrondosas. Se for a vontade de Deus, ótimo, mas ao menos ele não está falando disso claramente, dessa forma. Então serão homens de um profundo amor a Deus no coração, homens de uma vida séria de oração, serão bem mortificados e darão aos homens o bom exemplo de uma verdadeira vida cristã, serão para todos o bom odor de Jesus Cristo, como diz São Paulo, que deve ser todo cristão, de fato. Quarto elemento, serão nuvens trovejantes, ou seja, pessoas que se deixam realmente guiar pelo Espírito Santo, que é uma característica de certas fases da santidade, em que os dons do Espírito Santo começam a agir mais intensamente na pessoa. Serão desapegados da terra, e a consequência disso será que eles derramarão no mundo a chuva da palavra de Deus. Podemos dizer, em outras palavras, ensinarão sem receio a verdadeira fé católica e tudo o que envolve ela em suas consequências dogmáticas e morais. Então eles saberão se opor como trovões ao pecado. Santo Agostinho dá a seguinte definição de pecado, que se aplica primeiramente ao pecado mortal, mas também ao venial, analogicamente. Com aversão a Deus, ou seja, definição de pecado. O que é o pecado? Aversão a Deus e conversão às criaturas. Ou seja, esses homens irão se opor claramente, esses apóstolos dos últimos tempos, a essa aversão a Deus em todos os seus aspectos. A gente pode falar, renunciar o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma aversão a Deus. Renunciar às leis de Nosso Senhor, renunciar à vida cristã, ao catolicismo, é uma aversão a Deus. Eles vão se opor a isso, a essa aversão a Deus em todos os seus aspectos, que faz com que o homem também se volte ao amor do bem-criado, e eles vão trabalhar sinceramente nessa forma de fazer os homens se voltarem sinceramente a Deus, se converterem a Ele e se desapegarem desse amor desordenado das criaturas. Então São Luís diz que serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, ou seja, assim como os apóstolos nos primeiros tempos foram os responsáveis para difundir a fé no mundo inteiro, esses homens, nos últimos tempos, serão caracterizados por aparecerem em uma época de uma grande crise de fé e de grande apostasia, ou seja, eles serão suscitados por Deus para, assim como os apóstolos, transmitirem a verdadeira fé católica nesses tempos difíceis. Como alcançarão eles a vitória contra o inimigo? Apenas falando? Ensinando? Não. São Luís fala claramente de disposições interiores que assegurarão a eficácia do apostolado deles. Primeiramente, São Luís fala de padres que dormirão sem ouro nem prata e, o que é melhor, sem preocupações, no meio de outros padres, eclesiásticos e clérigos. Ou seja, São Luís fala, ao menos é o que ele está falando, eu não estou inventando, ele realmente fala de padres ali, claramente, abertamente. Trata-se de padres desprezados pelo próprio clero e como que padres jogados de lado pelo clero. Obviamente, São Luís fala primeiramente de padres, mas quando se fala de um padre, nunca se tem em mente um homem sozinho. Aqui que entram aquelas pessoas associadas aos padres. Onde há um pastor, há também suas ovelhas. Assim sendo, esses apóstolos ou pastores nesses tempos difíceis terão sempre consigo um rebanho confiado por Deus que eles protegerão. Serão pastores que difundirão a fé e a verdadeira devoção a Nossa Senhora, a essas ovelhas, e guardarão elas na verdadeira fé católica. Quais são as disposições interiores desses homens de Deus? Possuirão as asas prateadas da pomba
para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Ou seja, serão homens de uma caridade tão perfeita que a intenção deles se dirige unicamente a Deus e ao próximo por amor de Deus, algo que vai sempre acompanhado com a humildade, pois não haverá vantagens humanas em fazer o que eles fazem. Homens ardentes de caridade formarão, necessariamente, outros homens ardentes de caridade. A caridade será o grande foco desses homens, segundo São Luís. Gostaria de citar aqui também Santo Antônio Maria Claret, que diz: um filho do coração de Maria é um homem que arde em caridade e que abrasa tudo por onde passa. É exatamente esses apóstolos que São Luís profetiza. E o último aspecto desses apóstolos serão verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, imitando nosso Senhor em tudo, ensinando em tudo unicamente o que nosso Senhor ensinou, sem medo, ensinando o estreito caminho do Evangelho em um mundo que tentará alargar ao máximo essas portas do Evangelho a fim de alterá-lo, ou seja, como diz São Luís nesse trecho, adaptando as máximas do mundo, o que é equivalente a querer adaptar o Evangelho à forma de pensar do mundo, que é inimigo de Deus, como diz o apóstolo São Tiago. Eles terão na boca a espada de dois gumes da palavra de Deus, que não se resume à Bíblia, obviamente, mas a toda a fé católica, a revelação. Em seus ombros terão o estandarte da cruz, ou seja, farão parte do exército de nosso Senhor, que não é inimigo da cruz de Cristo. Como diz o próprio São Luís, jamais Jesus sem a cruz e jamais a cruz sem Jesus. Terão na mão direita o crucifixo, ou seja, saberão se apoiar na força do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o Calvário. Podemos, com muita razão, aqui pensar na própria Santa Missa. E na mão esquerda eles terão um rosário, ou seja, significando o constante recurso ao auxílio de Nossa Senhora, e também eles terão nos corações os nomes de Jesus e de Maria, ou seja, eles, esses apóstolos, vão amar profundamente, não só da boca para fora, mas de coração e em toda a sua conduta, Nosso Senhor e Nossa Senhora, mostrando assim os bons frutos dessa devoção, que é, no final das contas, uma vida verdadeiramente semelhante e unida à de Nosso Senhor Jesus Cristo. São esses, então, os grandes homens que São Luís diz que serão suscitados por Nossa Senhora para se oporem aos inimigos de Deus. Percebemos, então, que são coisas totalmente acessíveis a todos, apesar de, em alguns casos, se tratar do apostolado próprio de um padre, apesar de nos lembrarmos sempre que onde há um pastor, há também ovelhas. No entanto, quando isso acontecerá? Não cabe a nós saber, e nisso São Luís apenas repete o que diz Nosso Senhor: a nós cumpre nos calarmos, rezarmos, suspirarmos e esperarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes et despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria.